Amém? Você está preparado, irmão? Ela tem uma palavra de Deus para o seu coração, então quero orar com você, abençoando a sua vida para essa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder receber a tua palavra nessa noite, através da pastora Érica. Use a sua vida com graça, poder e autoridade, como uma mensageira fiel da mensagem que o Senhor colocou no seu coração para a tua igreja. E nós, Senhor, estamos aqui com os nossos corações e mentes abertos. Ministre nosso coração, fale conosco, Senhor. Nos abençoe através da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu confesso que eu senti no meu espírito que eu deveria compartilhar essa reflexão hoje. Normalmente eu ainda fiquei assim, Senhor, mas hoje é dia das mães, né? Talvez uma reflexão sobre uma mulher da Bíblia, sobre algo assim, mas eu senti que deveria continuar ou falar de uma outra abordagem, algo que eu falei na semana passada. Quem esteve aqui? Quem estava aqui na semana passada? Na semana passada eu compartilhei sobre não desistir. Quem lembra? Não desista, persevere. E aí durante a semana ficou algo no meu coração. Falei, mas é o Daniel que vai pregar, né? Tá tudo certo. E eu continuei com essa frase no meu coração. E agora à tarde eu senti que eu deveria compartilhar com você, para que você recebesse e que você acolhesse essa verdade no seu coração, porque tem poder de transformar a sua vida. Quando a gente recebe a palavra de Deus, quando a gente aplica a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente assimila ela como uma verdade que a gente pode abraçar. Essa verdade tem poder de transformar a nossa vida por completo. Amém, irmãos? Na semana passada eu falei, não desista, persevere. Hoje eu quero falar para você, não temas, coragem. Não sei quantos estão aqui hoje e que estão enfrentando o medo. O medo é um sentimento, a gente parte do princípio que ele se instala em nós como um sentimento, mas eu vou dizer para você que ele é mais do que um sentimento. E que nos paralisa, nos trava, nos impede de avançar. E o medo, ele neutraliza aquilo que Deus tem para a gente, porque a gente fica parado nele. Então, nessa noite, Deus trouxe você aqui para ouvir, não tema. Fala isso aí para o seu irmão, não tema. Todos nós, irmãos, todos nós enfrentamos muitos desafios internos e externos, sim ou não? Cada um de nós sabe a guerra que enfrenta diariamente. E aquilo que se apresenta diante de nós, gerando medo, gerando covardia, gerando insegurança, preocupação, ansiedade. E essa é a geração da ansiedade, da angústia, da preocupação, não é verdade? Então, como filhos de Deus, nós precisamos observar a palavra e ter um posicionamento diferenciado para viver as nossas lutas, para viver as nossas guerras. Depende muito de um posicionamento nosso. Em momentos desafiadores, em momentos de conflitos, em momentos de medo, nós precisamos, como diz lá em Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não sei quantos de nós aqui estão exatamente nesse momento vivendo um tempo de medo. E o medo, ele pode se revelar em muitas áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não
abandonados, abatidos, mas não destruídos. De todos os lados, irmãos. Quando a gente não enfrenta um desafio na família, é nas finanças. Quando não é nas finanças, é na saúde. Quando não é na saúde, é na parentela. Quando não é nisso, é em outro. Sabe? Isso quando não é tudo junto ao mesmo tempo. Por todos os lados. Há uma pressão que acontece dentro de nós e muitas vezes externamente também com as circunstâncias que nós vivemos. E a gente precisa entender como se posicionar diante do medo. A vida é selva. O Daniel fala isso aqui de vez em quando. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. Amém? Você abriu? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Nessa epístola aqui, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, um jovem que estava à frente do ministério e vivendo os seus desafios, talvez os seus conflitos. E o apóstolo Paulo escreve uma carta para ele dizendo: Timóteo, você tem uma fé sincera, a mesma fé que habitou na tua avó, habitou na tua mãe. Nós impomos as mãos sobre você, você tem um dom e nós precisamos aquecer esse dom que há em você. E olha, levanta. Sabe, se desperta o dom que é em você, porque não foi esse espírito de covardia que você recebeu de Deus. Então, o que a gente percebe aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo? Olha, todas as vezes que você sentir medo, todas as vezes que você enfrentar um desafio, você precisa entender que isso é um espírito. Nós não recebemos deste espírito. Que espírito? De medo. A palavra original no grego diz medo, covardia, timidez. Então nós, assim como Timóteo, que somos discípulos, estamos envolvidos numa grande obra, não recebemos o espírito de medo. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, aviva o dom que há em você. Não foi o espírito de medo que você recebeu, não. Você tem poder, você tem amor, você tem moderação, equilíbrio. Vamos embora, Timóteo. Era uma palavra de ânimo, mas uma palavra para sacudir Timóteo e para despertar a sua percepção do que ele poderia estar vivendo ali. Porque lá em cima, no começo, o apóstolo Paulo diz que lembra dele e das suas lágrimas. Então ele havia compartilhado algo com o apóstolo Paulo que gerou essa carta para ele. E assim como o apóstolo Paulo, eu quero falar para você hoje: desperta o dom que há em você. Desperta o dom que você recebeu de Deus e percebe que se você está enfrentando medo, covardia, timidez, insegurança, esse não é o espírito que Deus derramou sobre você. Se você está enfrentando medo, e o medo se revela, irmãos, de muitas formas, não foi Deus que te deu esse espírito, não foi Deus que colocou isso dentro de você. E muitas das vezes a gente diz assim: não, mas não é medo, é cautela, é precaução, é prudência. Uma coisa é diferente da outra. Todas as vezes que você estiver paralisado em uma situação, é um espírito opositor que você está enfrentando, porque ele te paralisa. Medo, precaução, cautela, prudência, você faz e você continua avançando. Mas o medo, você fica paralisado. Você não sai do lugar porque é um espírito opositor. Ele faz com que você fique parado, neutralizado no mesmo ambiente. Então Deus não te deu esse espírito.
O medo não vem de Deus. Fala isso aí para o seu irmão. O medo não vem de Deus. E hoje nós precisamos renunciar e vencer esse espírito. Sobre você, ao Espírito Santo, você tem condições, você tem força e você tem coragem, porque Deus é por você. Amém? Então o medo não provém de Deus e nós precisamos enfrentar os nossos medos, sabendo que eles são espíritos que vêm para se opor àquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida. O medo nos atormenta, nos paralisa, nos impede de avançar, de progredir. O medo faz com que as pessoas que deveriam ser ousadas, corajosas, destemidas, fiquem paralisadas no mesmo lugar, para não cumprirem o propósito de Deus. O medo, a timidez, a covardia faz você ficar estacionado no mesmo lugar. Ah, mas eu sou tímido. Tudo a gente precisa ter um equilíbrio e a gente vai falar isso mais à frente, mas nada que te impede de receber, de viver, de abraçar aquilo que tem para você, vem de Deus. Então, se você tem uma timidez excessiva, você precisa romper com isso. Se você tem um medo, uma insegurança, algo que te neutraliza no mesmo ambiente, isso também precisa ser vencido em Deus. Esse excesso que não faz você avançar, que não faz você romper, está roubando você do seu destino. Porque você nunca entra naquilo que Deus tem para você. Por quê? Você está tímido, você está inseguro, você está com medo, você está se acovardando diante dos desafios. Nós precisamos vencer esse espírito. Amém, irmãos? Quantas coisas você já não deixou de viver, de se comprometer, de aceitar por medo, insegurança, timidez. São circunstâncias em que você deveria dizer sim, mas porque você é tomado pelo medo, pela insegurança, pela timidez, você diz não. O medo é um ladrão de destino, ele rouba você do seu propósito, daquilo que Deus tem para você. Quando Josué e Caleb e os demais espias foram lá na terra prometida, eram líderes. A gente sempre lê essa história, fala de Josué e Caleb, mas todos eles eram líderes do povo de Israel. E eles foram tomados de medo. Você consegue perceber isso? Que aqueles líderes eram líderes do povo de Israel, foram tomados de medo. Lá na terra prometida, eles se viram como gafanhotos, impossível tomar aquela terra, não tem como. Não entraram, não possuíram o que Deus tinha separado para eles, porque eles tiveram medo. O que você não poderia estar vivendo? Que local você já não poderia ter possuído se você vencesse o medo? O medo se apoderou daqueles 10, mas Josué e Caleb foram possuídos por um espírito de coragem e conquista. Você consegue imaginar lá em Gade, um gigante desafiando o povo de Israel por mais de 40 dias. Todo um exército com medo de um gigante. Todo o exército com medo. E aí vem Davi, um fedelho, um menino, e enfrenta o gigante. Porque ele estava possuído de um espírito de coragem, de ousadia. Então há gigantes que a gente pode vencer, e a gente ainda não venceu porque está possuído de medo. Há situações que a gente já poderia ter vivenciado, mas ainda não vivenciamos porque nós estamos com medo. Isso não significa que em algum momento Davi ou Caleb, Josué não tenham sentido medo. Mas eles foram com medo, eles venceram o medo, eles não permitiram que o medo paralisasse eles. É esse o segredo da gente conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Viver e avançar apesar do medo.
Caleb e Josué provavelmente também se sentiram pequenos, né? Os líderes falaram lá, os 10, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Ou seja, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante que essa terra jamais será minha. E como eles creram, como eles se posicionaram, assim eles viveram. Não entraram lá na terra prometida. Enfrentar os nossos medos é o único, repita aí, único jeito de pisar na terra prometida. A vida, o tempo todo tem leão, tem gigante, tem desafios, a nossa fé e o nosso posicionamento. Então tem que enfrentar o medo. Fala aí para o seu irmão, tem que enfrentar o medo. Cuidado, porque o medo pode te impedir de dar passos de fé, passos ousados, que Deus já colocou no seu coração, que você sente que é o Espírito Santo falando com você, mas você está com medo e não consegue avançar. Sentir uma intimidação diante de uma situação desafiadora, ok. Todos nós sentimos, mas ficar paralisado diante do medo, não. E aí tem gente que tem medo da solidão, medo de não casar, medo da morte, medo do amanhã, medo de não ter dinheiro, medo da doença, medo da violência, medo do fracasso, medo de sair à noite, medo. Tem gente que vive aprisionado pelo medo. Nós precisamos renunciar a esse espírito. Ai, porque eu estou com tanto medo. Menina, eu estou com medo. Tem gente que está sempre com medo. Nós precisamos perceber que isso é um espírito opositor que está querendo fazer com que você fique aprisionado em um mesmo ambiente para sempre. E nós precisamos avançar. Nós precisamos vencer os nossos gigantes. Nós precisamos ir diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Medo da morte, medo de perder alguém, medo de não dar certo, medo de empreender. Tem uma ideia, mas tem medo, é medo. Não podemos ficar aprisionados ao medo. Amém, irmãos? Lá em Isaías 41 diz assim, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo, porque Deus é com você. Amém? Lá no Salmo 34:4 diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus é poderoso para nos livrar dos nossos medos. Talvez sejam medos até que você não compartilha com ninguém, mas você tem um medo, isso aqui de não dar certo, de não acontecer, isso aqui de não chegar, sabe? A nossa mente, o nosso interior, só a gente sabe as guerras que a gente enfrenta aqui dentro e os medos que a gente precisa vencer. Mas hoje é dia de vencer o medo, amém, irmãos? Vencer. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, que é o medo, é a intimidação, a timidez, mas de poder. Como é que a gente vence o medo? Entendendo que não é esse o espírito que tem parte conosco, mas poder. Aqui a palavra no original é o dunamis de Deus, é o Espírito Santo em você, liberando do poder que existe em Deus sobre a sua vida. Irmãos, a gente precisa ter consciência que esse dunamis, esse poder de Deus, habita em nós por meio do Espírito Santo. É como se nós fôssemos maiores do que nós aparentamos ser, não por causa da nossa força, da nossa capacidade, do nosso conhecimento, mas porque o poder dos poderes habita em nós. E a gente se intimida diante de desafios pequenos. Porque a gente desconhece o poder que habita em nós. O poder de Deus habita em você.
Amém? O Espírito Santo habita em você. Esse poder está em você. Como filhos de Deus, a gente precisa caminhar debaixo dessa revelação, debaixo desse entendimento. Eu tenho o Espírito Santo, o poder de Deus está em mim. Então não é qualquer coisa que pode me parar, me impedir de avançar e conquistar aquilo que Deus tem preparado para mim. O poder de Deus está em nós. Lá em Atos 1:8 diz assim: receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Se você receber o Espírito Santo, o poder de Deus está em você. E aí você precisa acordar amanhã de manhã, irmão, e olhar para frente, olhar para o futuro com boa expectativa, porque esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Se um gigante vier te desafiar, enfrenta ele. Se um filisteu vier para te desafiar, enfrenta ele. Se os midianitas vierem te desafiar, enfrenta. Vai, avança, porque o poder de Deus habita em vocês. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o poder. E o dunamis significa poder, força, habilidade, virtude, influência. Esse poder habita em nós. Repete aí para você: esse poder habita em mim. Você recebeu o poder de Deus sobre a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, quantos de nós, na primeira negativa, num telefonema, numa situação, a gente já se desespera. Esquece que dentro de nós habita o poder dos poderes. Esquece que o dunamis de Deus está em nós. E é em momentos desafiadores que a gente precisa colocar esse poder para fora por meio da nossa fé. Há poder de Deus em nós. Amanhã, segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, pegar o transporte, quando você chegar lá e tiver alguém no seu trabalho que te persegue, alguém que não gosta de você, ou alguém que está te perseguindo, vai no poder do Espírito Santo, sujeitando toda a atmosfera espiritual desfavorável no poder de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa entender quem nós somos, o poder que habita em nós, para não sermos encurralados por espíritos que podem ser vencidos no nome de Jesus. Nós somos a igreja. A vida cristã deve ser uma vida de poder. Uma vida de poder, o poder de Deus, que estava com Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho, está com você. Não, você não entendeu não. Sério, você não entendeu. O poder de Deus que estava com Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho. Moisés não tinha essa habitação. Moisés não tinha o privilégio de que nós temos. Esse mesmo poder que estava lá com Moisés, um homem simples, improvável, com limitações físicas, humanas, esse mesmo poder está conosco. Amém, irmãos? O poder de Deus que estava com Josué na travessia do Jordão, e quando as muralhas de Jericó caíram, está com você. É o mesmo poder, porque é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Parece que às vezes a gente lê isso aqui e fala: caramba, que tremendo, quantas coisas aconteceram. O mesmo Deus que realizou coisas poderosas aqui é o Deus que habita em nós e quer realizar coisas grandes hoje. Nós precisamos ser uma igreja corajosa. Nós precisamos ser uma igreja sacudida pelo poder de Deus. Porque senão quando que nós veremos os cegos enxergando outra vez, os surdos ouvindo novamente? Quando nós tivermos essa percepção do poder de Deus que habita em nós, o poder de Deus que estava com Ezequiel, quando deu vida àquele vale de ossos secos, habita em você. Aquele poder, aquele homem profetizou sobre ossos secos.
no poder do Espírito. Esse poder habita em você. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim. E uma igreja religiosa vai ser destruída. Não vai suportar a pressão. Uma igreja que vive em prática religiosa não vai suportar. Quantos lá no Rio Grande do Sul, frequentadores de culto no domingo, não estão falando mal de Deus nesse momento? Não estão perguntando cadê Deus nesse momento? A nossa fé, ela precisa ser levada a um nível diferenciado para suportar os desafios do fim dos tempos. Porque senão a gente não dá conta. Não dá conta. Então a gente precisa se posicionar naquilo que Deus nos chamou para ser. A gente precisa pegar essa fé, esse poder que existe aqui e internalizar de tal modo que a gente vai viver a segunda-feira pelo poder do Espírito Santo, cortando cabeça de gigante, enfrentando exército inimigo e continuando avançando. Nós precisamos disso, irmãos. O poder de Deus nos habilita a vencer os desafios dessa vida, que não são poucos, você sabe. Nós precisamos entender que esse poder está entre nós. Não foi o espírito de covardia, de medo, de timidez. Não é esse espírito opositor que nós recebemos, mas o poder. O poder de Deus está em nós por meio do Espírito Santo. Você pode dar a justificativa que for, como muitos homens da Bíblia explicaram, quiseram explicar para Deus: Senhor, não vai dar não vai dar não porque eu sou gago, Senhor, não vai dar não porque eu ainda sou pequeno, sou infantil, Senhor, não vai dar não porque eu não tenho condições, minha família não é boa. Jefté, você lembra de Jefté? Homem guerreiro, valente, mas era filho de uma prostituta. Todo mundo ao longo da Bíblia tem uma desculpa para dar para Deus para não avançar, mas Deus não aceita, porque quem tem o Espírito tem o poder. Mas eu tenho uma justificativa. Você pode ter vindo de uma família ruim, você pode ter tido um passado terrível, você pode ter limitações na sua maneira de falar, você pode ter limitações nos seus estudos, no seu conhecimento, mas se você tem o Espírito, você tem o poder. Todos quanto receberam. Quem tem o poder? Quem recebeu o Espírito Santo. Não importa a sua conta bancária, não importa a história de vida que você teve, não importa da sua família. Mas o meu sobrenome é Silva. Está tudo certo, porque o poder de Deus habita em você por meio do Espírito Santo. Não importa. Quem recebeu o Espírito Santo tem o poder. Amém, irmãos? Essa é uma questão de entendimento, é uma questão de entendimento e posicionamento. Mas eu moro na comunidade, mas eu moro num lugar que é desfavorável, eu moro num lugar esquecido, não tem problema. Você tem o Espírito Santo, você tem o poder. Você tem o Espírito Santo, você tem o poder. Talvez Jesus tenha nascido intencionalmente em Nazaré. Gente, depois que a gente começa a ver o The Chosen, eu amei demais The Chosen. A gente começa a pesquisar mais a fundo algumas coisas para ver. Nazaré, qual é o pior bairro do Rio? Qual é o... Assim, sem saneamento, é como se fosse o lixão de Caxias, sabe? É como um lugar desprovido de todo tipo de atenção. Era Nazaré. Você consegue imaginar isso? Lá em Nazaré não havia autoridade. Todos os lugares tinham... Em todas as cidades, os povoados, haviam postos de autoridade. Em Nazaré não tinha, porque era um lugar... Gente, eu não aguento ler isso. Me deixa em choque, porque o Messias nasceu em Nazaré. Para nos mostrar que não importa onde, não importa quem, importa sobre o que você recebe em Deus. Isso é tremendo demais, irmãos.
O Nazareno é o Cristo, aquele que nasceu num lugar desfavorável, inferior a todas as outras cidades da Palestina. Que isso? Isso é demais para mim. Não vem com essa desculpa, eu moro na Pavuna, não importa, o rei habita em mim. O Senhor absoluto de todas as coisas habita em mim e você por meio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então não se limite. Não deixe que não permita que você fique preso a uma caixinha, limitado por causa disso, daquilo. Não, na Bíblia muita gente deu justificativas para Deus, mas Ele é com você. Com você. Amém? E aí, diz lá, porque nós não recebemos o espírito de medo, de temor, mas de poder. O poder está em você. De amor. Amor. Nós temos o amor de Deus em nós. E esse amor é o ágape. Podia ser filéus, podia ser qualquer outra característica de amor que nós lemos na Bíblia, mas a palavra no original não é o eros, é o ágape. O amor perfeito de Deus habita em nós. O amor é um atributo divino que está em nós por meio do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de amar e perceber o amor de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o amor de Deus por nós. Quantos de nós aqui, diante dos seus desafios, diante das suas guerras, não percebem o amor de Deus? Nós estamos lendo aqui, Paulo está falando para Timóteo, a tua fé é sincera, desde criança a tua avó, você foi ensinado, olha, você tem o amor. O amor não é um sentimento, é uma pessoa, e essa pessoa está em nós, você é amado por Deus. Não importa os desafios que você esteja enfrentando, o amor de Deus te alcançou. Você é alvo do amor de Deus. Fala aí para o seu irmão, Deus te ama profundamente. E aí em João 4,18, 1 João diz assim, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente compreende a plenitude, a grandeza do amor de Deus, esse amor expulsa o medo de nós. Nós temos o amor de Deus, essa revelação, Deus me ama, eu tenho do amor de Deus em mim, precisa encher o nosso coração para o medo não nos dominar, para o medo não nos paralisar e para a gente perceber como nós conseguimos expandir a nossa capacidade de amar. Em Romanos 5:5 diz assim, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nossa bandeira é o amor de Deus por nós e em nós. Se amanhã, segunda-feira, você tiver que vivenciar um problema que vem se arrastando, enfrenta ele com ousadia, enfrenta ele com coragem, enfrenta com confiança, na certeza de que o amor de Deus está em você. Que o amor de Deus te envolve, que o amor de Deus te alcança, mesmo quando você está lá no mais profundo do mar. Como o salmista diz, né? Se eu subir aos céus, não importa para onde eu vá, o amor de Deus está comigo. O amor de Deus está com você. E aí diz em Mateus 24:12 que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Se nós recebemos esse amor, a gente precisa cuidar para que esse amor não seja apagado, sufocado por causa do aumento da maldade. No original diz iniquidade. Isso tende a esfriar o nosso coração, a nos fazer frios. Quantos
Não estou nem aí para o que está acontecendo no sul. Quantos, ao passarem por alguém, ou uma família que viveu uma fatalidade, uma destruição, seus corações seguem como se fosse uma informação qualquer. O coração vai esfriando, o coração vai se endurecendo. Como igreja, o nosso coração não pode ficar seco de amor. Nós precisamos amar e continuar amando, amém, irmãos? Não permita que o seu coração esfrie e se torne indiferente. A igreja, a bandeira da igreja é o amor de Deus por nós e entre nós. Então nós precisamos amar, nós precisamos olhar uns para os outros, nós precisamos fazer com que o amor seja a nossa mensagem. O mundo nos empurra para o isolamento, o mundo nos empurra para uma vida mais privada, sem que ninguém interfira, não quer nada com ninguém. Nós precisamos ir na contramão. Nós temos o amor de Deus em nós, então a gente pode amar mais. Se a gente amou de uma forma até aqui, nós podemos amar mais, expandir a nossa capacidade de amar o outro, de amar a família, de amar os amigos, amar os irmãos. O Senhor pode dilatar o nosso coração para amar mais. Amém? E em último lugar, nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Essa palavra fala sobre moderação. Ela fala sobre domínio próprio, autocontrole, disciplina. Nós precisamos encarnar essa palavra e fazer com que ela se torne uma realidade dentro de nós. Nós precisamos ser um povo equilibrado. Nós precisamos crescer no domínio próprio, na disciplina. Em muitos aspectos, irmãos, a gente assimilou que algumas coisas são comuns e a Bíblia nos sacode dizendo que não. A gente precisa despertar para que aquilo que a gente lê não seja só uma informação, mas seja um conhecimento revelado que afeta a nossa maneira de viver. Pessoas transformadas, porque a sua mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Um espírito de equilíbrio. Parece estranho, mas Paulo estava dizendo para Timóteo, você precisa ser equilibrado, porque é esse espírito que você recebeu. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos sinalizar as áreas da nossa vida que se encontram em desequilíbrio. Porque às vezes a gente vive em total desequilíbrio, mas não percebe ou deixa para lá. A gente já se acostumou com o desequilíbrio, com a falta de controle, com a falta de disciplina. Não dá nem para o Espírito Santo constranger a gente, porque a gente acha que está tudo certo. E o Espírito precisa nos constranger para levantar uma igreja que observa a palavra e vive a palavra. O desequilíbrio é uma brecha por onde o diabo entra. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios, equilibrados. Seja sóbrio, equilibrado, porque o diabo está cirandando. E se você se desequilibra, se você deixa de ser sóbrio, você dá a ele uma oportunidade para te destruir. Quantos de nós não vivemos esse desequilíbrio? Quando o diabo vê um cristão desequilibrado na sua vida, imediatamente ele vê uma oportunidade de destruí-lo.
Há pessoas que estão fora de equilíbrio em diversos aspectos da sua vida. Desde não dormir, não dorme nunca. Não tem sono, vive de insônia, a dormir demais. E aí, irmão, o que houve? Ah, estava dormindo. Aí você vai de novo, e aí, estava dormindo, está sempre dormindo. Ou não dorme nunca. Você está vendo? Ou não dorme nunca, 3 horas da manhã ainda está acordado. Está acordado, e aí, o que houve? Está acordado. Aí, e outros que estão o tempo todo dormindo, falta de equilíbrio. E aí a gente começa a justificar, porque a minha ansiedade, porque o meu não sei o que lá, equilíbrio. Toda solução, toda observação a respeito da nossa vida, a gente encontra na Bíblia. De manter a casa em completa desordem, até mantê-la tão limpa e organizada que ninguém pode se mexer dentro dela. Você já foi em casa assim? Eu já fui, uma vez a gente foi numa casa, que para entrar tinha que limpar o pé no paninho. Ok, mas era a primeira fase. Aí tem um paninho, tem um tapete, tem não sei o que lá. Assim, eita ferro. E aí depois você tira o chinelo, aí tira a sandália. No banheiro tem um paninho que você lavou, a mão seca, pia. Ó, o paninho que está aí é para secar a mão depois que usar. Falei, meu Deus, uma criança aqui, quando o filho nascer, vai desconjuntar essa família. Quando o filho nascer, já era. Não comer, não quer comer nada nunca, não come nada, o tempo todo não quer comer nada. Come isso, não quero, não gosto. Come isso, não quero, não gosto. A comer demasiadamente. Não para de comer. Está comendo medo, está comendo a ansiedade, está comendo a preocupação, está comendo. Isso é desequilíbrio, irmãos. Gastar além do que é possível ou simplesmente não gastar nada nunca. Já viu gente assim? Sai na rua, se sair com 100, volta devendo 300. E tem aquele que sai com 100, volta com 120, não sei como, mas desequilíbrio. Sabe, os extremos. Trabalhar o tempo todo. Está em casa, está trabalhando. Está no trabalho, está trabalhando. Está na hora do lazer, está trabalhando. Está dormindo, mas está pensando no trabalho. Ou então não trabalhar nunca. A gente conhece alguém que não quer trabalhar, né? Surgiu uma porta de emprego. Fulano, vai lá. Não, deixa lá, que tem gente que está precisando mais do que eu. Gente, isso uma vez. Na segunda, na terceira, gente, deixa que esse aí não quer trabalhar, não. Está entregue. Desequilíbrio. Todas as vezes que a gente está fazendo demais, ou fazendo de menos alguma coisa, nós estamos em desequilíbrio. E a gente precisa perceber isso, porque não foi esse espírito que nós recebemos. Equilíbrio. Como nós enfrentamos os problemas, como reagimos aos problemas, nós precisamos buscar de Deus uma vida de total equilíbrio segundo o Espírito Santo. Não é segundo o padrão A, B, C, aquilo. Não, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra. Aprender com a palavra, a viver uma vida de equilíbrio. Tempos ruins nós vivemos, passa uma temporada nós vivemos tempos bons. A vida é assim, não é, irmãos? A vida não é algo linear. De vez em quando a gente está num momento muito bom, mas de vez em quando a gente está em momentos muito, muito difíceis. Mas é aprender, como o apóstolo Paulo diz, aprender o segredo de viver contente. Tem dia que está brabo, mas tem dia que está bom, mas eu continuo caminhando firme. Eu continuo em perfeito equilíbrio, porque é o Espírito que eu recebi. Dei uma topada, me desequilibrei, não quero mais fazer nada, me descompensei. Epa, volta para o eixo. Volta para o eixo, o que está acontecendo? Não quero mais fazer nada, não quero mais viver, porque deu uma topada. Entende, irmãos? A gente precisa ter equilíbrio na nossa vida para sermos firmes e constantes. Firmes e constantes. A gente continua caminhando. Às vezes a gente vai mais devagar, às vezes nós vamos mais rápidos, mas firmes e constantes. O equilíbrio promove isso em nós.
Uma vida equilibrada só é possível com confiança e obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Ouvir o Espírito Santo nos manterá equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja que entende que pode se opor ao medo e avançar a partir do medo, porque tem poder, tem o amor de Deus e tem o equilíbrio para viver o seu dia a dia. Como uma igreja forte, uma igreja destemida e uma igreja triunfante. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar.